No primeiro dia, pedalei apenas 30 quilômetros, pois, além de ter começado a pedalar tarde, encontrei um abrigo abandonado para passar a noite. Já eram 7 horas e a noite chegava. Um motoqueiro passou com um cachorro e me informou que havia uma casa abandonada a uns 500 metros à frente. Acredito que essas pessoas que aparecem no caminho são anjos que sempre vêm nas horas mais difíceis. No livro O Monge, cujo personagem principal vendera sua Ferrari e tudo mais que tinha para viajar o mundo, um dos trechos diz que esses anjos aparecem quando você sai em busca de seus sonhos e que o universo guia seu caminho, como se fosse algo que já estivesse escrito. Tenho observado alguma coisa parecida nessa viagem. Acredito que estar conectado com o universo e com a intuição é fundamental para ver esses sinais que aparecem e, para isso, necessita estar tranquilo, sabendo que estamos fazendo a coisa certa e que tudo ficará bem no final. Alguns sinais, como a casa abandonada, é um exemplo. Estou pondo em prática a espiritualidade que aprendi com minha amiga Margot, que viajou comigo algumas vezes de bike. Meditar também é importante. A casa estava fechada com arame. O motoqueiro disse que ela era frequentemente usada nos fins de semana para acampar. Não tinha banheiro, mas havia 2 sofás, uma pia, um chão de madeira e um espaço de areia, onde deu certinho para colocar a barraca. Fiz comida na minha cozinha portátil, um item fundamental para viajar, pois é leve e dá para fazer aquele macarrãozinho rápido. Estava com dificuldade de dormir. O lugar era um pouco sinistro e a cabeça às vezes nos atrapalha. Ela me dizia que poderia entrar alguém ou algum bicho a qualquer momento. Porém, acredito que a maioria das pessoas são boas e o mundo está aí para ser explorado. Meditei um pouco e dormi. 23 de janeiro. Na frente da casa, uma linda vista para o mar e do outro lado dunas com enormes postes de energia eólica. Acordei cedo, antes de o sol nascer, devido a um barulho. Abri a barraca devagar e eram alguns sapos, dizem que dá sorte. Arrumei tudo lentamente, enquanto ia curtindo aquele momento especial. Agradecia por estar ali, um local que deveria ter muitas histórias. Tive muita dificuldade para retornar com a bike para a beira do mar, pois havia algumas dunas de areia para passar, e com a bike pesada, tive que fazer um enorme esforço. O pneu estava vazio e aproveitei para inflar. O pedal prosseguiu e consegui pedalar na areia. O vento a favor ajudava, o lugar era incrível. Logo o vento iria mudar de direção e, de aliado, viraria um obstáculo a se enfrentar. E, para dificultar, a areia que estava ótima para pedalar começou a ficar mole, fazendo com que, de tempo em tempo, eu tivesse que sair da bike para empurrar. Inesperadamente, sem entender o porquê, veio uma emoção forte e comecei a chorar. Na minha cabeça, a lembrança da família e uma nostalgia grande. Lembrava de meu pai, mãe, irmã e de minha amiga Margot, minha mestre de espiritualidade, que me ensinara tantas coisas nos últimos 2 anos em que vivemos juntos. Resolvi tomar um banho de mar com roupa para esfriar a cabeça e o corpo. Seria bom para controlar as emoções. Estava calor. Mergulhei e, quando saí do mar, aquela energia me deixou novo, revigorado e pronto para continuar naquela difícil jornada pela praia. Sem dúvida, foi um dos momentos mais difíceis da viagem. O calor era grande, porém o vento batia na blusa molhada, o que provocava uma sensação muito agradável de frescor, diminuindo a temperatura corporal. Parei em seguida para almoçar. Havia feito bastante arroz na casa abandonada. Comi com salame, sardinha e queijo ralado. Pedalava como os nômades do deserto, camisa manga longa, calça de ciclismo e ainda passava protetor solar. Nessas horas, somente o protetor solar não resolve. Não é saudável o excesso de sol direto na pele.
Após 12 horas de pedal por cerca de 80 quilômetros, cheguei a um farol abandonado. Estava exausto física e emocionalmente. Não dava para prosseguir. Encontrei um casal no vilarejo. Estavam pescando e tinham um carro 4x4, com tração nas 4 rodas, que era de grande ajuda para não atolar naquela areia. Ao todo, eu havia pedalado 100 quilômetros na areia, e devido ao forte calor, terreno, bike, com a roda pequena, parecia o dobro. A princípio, perguntei onde poderia acampar e me indicaram atrás das dunas, mas pensei bem e não achei boa ideia. Além do mais, minha água estava terminando e a comida também, e não havia onde comprar. Sugeriram me levar de carona até o camping de nome Hermenegildo, mais à frente, e achei essa a melhor opção. Dobrei a bike, coloquei na caçamba e fui com eles. O carro corria muito na areia. Eu olhava para trás e a bike só faltava voar em cada buraco que passava. A garrafinha de água presa na bike caiu do carro. Dei sorte, pois estava olhando para trás no exato momento. Pedi para parar e pegar. Ele deu uma parada brusca e quase voamos. Saí correndo para pegá-la. E continuamos a aventura naquele veículo maluco. Na velocidade, alguns cenários e cores da areia iam se formando. Era um local com quase nenhuma presença humana. Ali, encontrei muitas tartarugas marinhas gigantes mortas e alguns leões marinhos, também mortos. Triste cena. Mas todos têm que morrer um dia, e pode ter sido excesso de idade. Achei melhor pensar assim do que em coisa pior. O trajeto de carro foi muito louco. E quando chegamos ao destino final, agradeci e eles me desejaram boa viagem. Para mim, eles que são loucos de dirigir naquele carro na areia com aquela velocidade. Eu era o normal viajando naquela bicicletinha, ou pelo menos pensava que era. Caminhando e empurrando a bike, ainda com a adrenalina alta com o inusitado trajeto de carro, cheguei ao Camping Pachuca do Sr. Volney e família. Conheci um casal de uruguaios ainda bem jovenzinhos, eram músicos, e há apenas 2 dias começaram sua viagem, de carona e a pé. Seu destino era o Rio de Janeiro. Desejei a eles muito boa sorte. Outro casal uruguaio estavam viajando de van. Admiro muito esses aventureiros que largam sua zona de conforto e seguem seus sonhos, cada um à sua maneira. São diferentes experiências que encontramos no caminho. Para muitos pode ser considerado uma loucura, mas para mim isso que era viver de verdade. – 25 de janeiro. Dia de atravessar a fronteira Brasil-Uruguai. Saí tarde do camping. Os pneus novamente estavam vazios. Aproveitei para lavar a bike. As ferrugens, consequência da areia, deixaram a corrente irreconhecível, oxidada. Passei água, sabão e lubrifiquei. Segui pela praia e o pneu novamente esvaziou. Depois, pedalei 12 quilômetros. Terminava a parte de pedal na areia. Tive que pegar a estreita estrada com pouco espaço para a bicicleta. O pneu esvaziou. Estava estressado com essa situação. Pensei em retirar algumas coisas dos alforjes para deixar a bike mais leve. Na fronteira, mostrei o passaporte. Eles olharam a bicicleta e me desejaram boa viagem. Muita felicidade de estar atravessando meu primeiro país com uma bike, e ainda mais sendo dobrável aro 20. Segui para a cidade de La Coronilla. Fiquei na pensão e hotel Las Maravilhas, da simpática Beatriz. Na entrada, uma simples cadeira convidativa em um lugar bem tranquilo. Sentei e relaxei. Vi que havia uns passarinhos nas árvores que pousavam no chão para se banharem em poças d'água, bem perto de onde eu estava. Aqueles minutos me devolveram a paz e a tranquilidade que eu precisava após a viagem e os problemas de pneu. O hotel era bem antigo, tinha 80 anos, grandes salas, decorado com quadros e bela arquitetura. Aproveitei para lavar a roupa na máquina.
algo difícil de encontrar durante a viagem. Geralmente lavo na mão quando vou tomar banho. À noite, no quarto, antes de dormir, um curto na tomada impediu o ventilador de funcionar. Os mosquitos aproveitaram e me atacaram. Matei vários e tive muita dificuldade para dormir. Ainda consegui pagar em real, moeda brasileira. Apesar de possuir alguns pesos, era sempre bom guardar, pois ainda não sabia se meu cartão iria ser aceito nos caixas multibancos do país. 26 de janeiro. Tomei café às 10 horas e depois fui até a uma lan house acessar a internet. Continuei viagem umas 11 horas e não fui muito longe. No caminho da famosa Punta del Diablo, o pneu esvaziou. Resolvi ficar na cidade. Conheci uma casa onde moravam uma argentina e um venezuelano, que me recomendaram ficar uns dias na cidade para conhecê-la melhor. Após o pernoite e de caminhar um pouco pela cidade, não vi nada de especial, mas também não sou chegado a cidades muito turísticas. Prefiro as cidades pequenas, a contemplação, meditação, conhecer as pessoas mais simples, longe do turismo convencional, de praias lotadas e da agitação dos carros barulhentos e da poluição. Nessa cidade, encontrei um camping caro e um hostel também caro. Pesquisei e encontrei um outro mais barato de nome Camping da Viúva. Conheci um brasileiro que estava há 7 dias acampando e gostava de tirar fotos. Algumas chegou até a imprimir em tamanho A4. Bem bonitas. Ele era do Espírito Santo e veio de carro até o Uruguai. Fui ao centro para ver se conseguia encontrar um botijão pequeno de gás para o meu fogão portátil, e não achei. Gosto de caminhar pelas cidades, geralmente no dia seguinte quando estou descansado, para conhecer um pouco. Não sou muito adepto a pegar ônibus, táxis ou outro transporte. Acredito que a pé se conhece mais a intimidade do lugar. Conheci um cicloturista uruguaio no camping. Ele me convidou para um churrasco à noite com seu amigo. Fui descansar e à noite apareci no jantar. Surpreendeu-me por ser um churrasco vegetariano. Espetinho de cebola, cenoura e outros legumes. Confesso que, à primeira vista, fiquei um pouco surpreso com o churrasco de cenoura. Não conhecia. Ainda mais no Uruguai, onde são fãs de uma boa carne. 27 de janeiro. Levantei cedo. A próxima etapa seria a cidade de La Pedreira, dali a 100 quilômetros. Nesta etapa, conheci outros cicloturistas na estrada, cerca de 9, 3 uruguaios, um brasileiro e 5 argentinos. Parei e conversei com alguns. Depois segui até o camping Punta Rubia. 28 de janeiro. Pedalei até José Ignácio, passando pela Laguna Rocha, onde a beleza do caminho surpreendeu, com a vista linda de uma lagoa e belas aves. Tirei várias fotos para registrar a vista esplendorosa do local. No caminho, conheci um casal, ele inglês e ela argentina, que também viajavam de bicicleta de Buenos Aires com destino o Rio de Janeiro. Ficamos sentados embaixo de uma árvore em um cenário lindo, digno de filme, apreciando a bela vista. Lá conheci uma brasileira do Rio de Janeiro, amiga da dona. Ela estava passando uma temporada ali. Depois falei que vim do Rio de Janeiro de bicicleta, passou a falar menos e disse que tinha que partir logo, não sei porquê. Às vezes as pessoas se assustam com a minha viagem. A seguir, a tarefa de sempre, procurar um local para pernoitar. Encontrei um hostel muito caro, mas logo em seguida encontrei outro mais barato, o hostel do Jaime. Lá havia 2 hóspedes que também estavam viajando. Uma italiana que vivia na França e um argentino. Descobri que, no Uruguai, conta corrente é a poupança e caixa de arroios é conta corrente. Com isso, tentei tirar dinheiro com o débito internacional, no caixa eletrônico, mas não consegui.
No hostel, aprendi esses novos conceitos com o dono e consegui pagar no cartão. Um alívio, pois tinha poucos pesos uruguaios. Fui dormir em um quarto com beliche e várias camas vazias. À noite, muito calor, e tive que abrir as janelas. 29 de janeiro. Tomei café pela manhã acompanhado da italiana e do argentino. Fiquei um pouco mais no hostel, mostrando vídeos das minhas viagens para a italiana e escrevendo no blog. Saí às 2 da tarde, com céu nublado e possibilidade de chuva. No caminho, um ciclista quis saber de onde eu vinha e me indicou um lugar para almoçar. Acabei comendo um delicioso nhoque uruguaio. Segui para Punta del Este. Chegando à cidade de classe média alta, grandes edifícios e prédios luxuosos, parecendo muito a Barra da Tijuca, bairro de classe média alta no Rio de Janeiro, parei em um parque que alugava bicicletas como aquelas que eram alugadas no Rio de Janeiro e em São Paulo, a valores bem baratos. Conversei com o casal que trabalhava com as bikes e eles ficaram surpresos com o meu projeto de percorrer a América do Sul de bicicleta. Eles não conheciam o cicloturismo, achavam que era impossível fazer uma viagem assim. Segui para o hostel B&B, indicado por 2 argentinos cicloturistas que encontrei no caminho. Conheci Yami, uma argentina da Patagônia, e ficamos conversando. Ela e o namorado trabalhavam no hostel. Ela já havia morado no Brasil. Fui ao Punta Shopping tentar encontrar um botijão de gás pequeno para cozinhar. Não encontrei e me perdi na volta. Já era noite quando retornei.